Esse é o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, marcando 3 gols em 15 minutos na inauguração de um estádio em Istambul. E esse é o apresentador José Luiz da Atena, interrompendo o meteorologista mais desanimado do mundo para mostrar um gol do ex-presidente Jair Bolsonaro na Vila Belmiro. Presidentes jogando peladas de futebol não são exatamente uma novidade. Afinal de contas, o que pode projetar mais a sua imagem como homem do povo do que jogar uma pelada? Talvez só comer um pastel de feira. Usar o futebol como uma ferramenta política também não é a ideia mais criativa do mundo. Desde a Itália fascista em 1938, as camisas negras de Mussolini, passando por todos os matizes e cores da política, isso acontece desde que o mundo é mundo. Esse vídeo não é sobre nada disso. Em 2018, eu tive a missão de acompanhar as eleições à presidência do Egito. Quer dizer, eleições é uma palavra um pouco forte para o que aconteceu lá. Ele ganhou com 97% dos votos. Sem adversários reais ao presidente Abdel Fattah al-Sisi, a população foi às urnas com a ideia de protestar. Mais de 1 milhão de pessoas foram às urnas e anularam. Só que as cédulas são de papel, então as pessoas resolveram anular com um pouco de criatividade e evocaram o nome de Mohamed Salah. Nessa época eu fiquei um pouco curioso e fui pesquisar se já tinha algum jogador de futebol que liderou um país no mundo. E eu fiquei bastante surpreso com a resposta. Nesse vídeo eu espero dividir essa jornada com você, passando pelos presidentes que foram jogadores de futebol e chegando até o pioneiro, que surpreendentemente, talvez você não saiba, é brasileiro. Se você também gosta desse tipo de vídeo com essas histórias malucas que ficam te perturbando e você nunca consegue deixá-las escaparem e você precisa ir atrás, se inscreve no canal, obviamente deixa o seu like, e se você tem alguma dessas histórias que você acha que vale a pena a investigação, deixa nos comentários que eu prometo que eu vou dar uma lida e a gente vai correr atrás. Jogadores de futebol entrando na política. Corintiano, voto em corintiano, Dinei 12018, fui. Sou tetracampeão mundial e através do esporte dei muitas alegrias ao população. No esporte, cumpri minha missão. Um tema que transita entre o bizarro... Não sei se felizmente ou infelizmente concordo 100%, discordo 100% do que o senhor acabou de falar. A vontade do povo fazendo vários projetos em todas as áreas. E o trágico. Mas e o cargo máximo de um país? O mais famoso desses casos de presidentes que foram jogadores é o da Libéria, um dos países mais interessantes do mundo. In 1822, a group of free American Negroes set out to colonize this land. In 1847, after a quarter century of struggle, sacrifice and hardship, these colonizers and their children founded a new nation for free men. Eles são um dos únicos países da África que nunca foi colônia de nenhum país europeu. Isso acontece porque a Libéria foi fundada e colonizada por americanos. Ou melhor, por ex-escravizados americanos, com a ajuda de uma entidade privada chamada American Colonization Society. A história é muito louca. A resposta do que os libertos poderiam fazer não era tão óbvia, e alguns deles decidiram que era mais fácil voltar para a África do que se integrar à sociedade dos Estados Unidos. Uma coisa meio medida provisória, aquele filme do Lázaro Ramos, que eu não sei se você viu. Com isso, a American Colonization Society comprou um pedaço de terra, enviou colonos para lá e criou esse país, com o nome em inglês e a capital chamada Monróvia, em homenagem ao presidente americano James Monroe. Em 11 de setembro de 2018, a seleção da Libéria entrou em campo no maior estádio de Monróvia para jogar contra a seleção B da Nigéria, um amistoso como outro qualquer. Se não fosse o camisa 14 em campo. Aos 51 anos, o atacante Jorge Weah voltava da aposentadoria para jogar essa partida com seus ex-colegas. O Weah não era só o maior jogador da história da Libéria fazendo uma participação num jogo. Ele era, há 9 meses, o presidente do país eleito democraticamente. Retired footballer George Weah has won the runoff elections in that country to become the 25th president. O Weah foi presidente até outubro de 2023. Quando jogava, ele ficou muito famoso por ter sido o primeiro africano a ganhar uma bola de ouro. E também ficou marcado por ter sido o primeiro presidente de um país a fazer um gol contra o América Mineiro no Independência jogando pelo Milan nos anos 90. O liberiano Jorge Weah faz o 3º gol dele no torneio contra o América, mas é pouco para garantir a classificação do Milan. Celso empata com um belo gol no fim do segundo tempo. O governo dele durou 6 anos e foi marcado por denúncias de opulência, corrupção e por vários rolês pelo mundo. E os laços da Libéria com os Estados Unidos continuam tão fortes que o filho do Weah, o Timothy, defende a seleção dos Estados Unidos e jogou a última Copa do Mundo. Hoje ele joga pela Juventus e é o orgulho do papai. O
O Weah com certeza foi o melhor jogador do mundo a liderar um país, mas não foi o primeiro. Se a gente for mais pro norte da Libéria, a gente chega na Argélia, outro país com uma história extremamente interessante e que teve como primeiro presidente após a sua independência um ex-jogador de futebol. A Argélia foi sim colonizada por alguém, a França, e teve uma das guerras de independência mais sangrentas do mundo. À mon tour maintenant de poser la question. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires. Entre 1954 e 1962, o país sangrou numa guerra terrível e acabou conquistando a sua independência. Na liderança do processo revolucionário, um jovem soldado chamado Mohamed Ahmed Ben Bella. Quando a recém-criada República da Argélia decidiu fazer suas primeiras eleições, ele foi eleito sem oposição o primeiro presidente da história do país. Mas o importante pra gente é o que o Ben Bella fez antes de ser presidente. Quando eu pegava na bola a toda velocidade em direção ao gol, ninguém me perguntava se eu era árabe ou europeu. Essa dualidade era um sentimento muito comum nas pessoas que nasciam na Argélia ocupada. Jovem, forte e atlético, o Ben Bella se alistou no exército francês em 1937 e foi servir na cidade de Marsella. O problema é que na Europa estava acontecendo um negócio meio chato chamado Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra chegou à França, o campeonato profissional foi paralisado. Vários jogadores pararam de jogar futebol para servir o exército. Mas um cara fez o caminho contrário. E Monsieur le Président a été joueur professionnel à l'Olympique de Marseille. Precisando de um jogador para compor o seu elenco que foi destruído pela guerra, o Olympique de Marselha viu no jovem soldado Ben Bella uma oportunidade imperdível. Em 21 de outubro de 1940, o Olympique de Marselha venceu o Antibes no Stade des Espérides, num jogo válido pelo Grupo Sul do Campeonato Francês da França ocupada. Entre os marcadores dessa goleada, um nome árabe que a gente já conhece, Ben Bella. Essa é a única partida oficial que o ex-presidente da Argélia fez pelo campeonato francês. Aproveitamento bom, né? Um jogo, um gol. A parada é que dizem que a paixão do futebol pelo Ben Bella foi também o que ajudou a acabar com o governo dele. Em 1965, um Pelé de 24 anos, bicampeão do mundo, desembarcou na Argélia para fazer amistosos da seleção brasileira contra o país local. A delegação brasileira foi recebida pelo então presidente Ben Bella em Palácio. Por onde passam, Pelé e Garrincha são as grandes estrelas. A ideia era fazer 2 amistosos, um em Oran, no dia 15 de junho, e outro na capital Argel, 4 dias depois. Esses 4 dias entre um jogo e outro acabaram sendo decisivos no governo do Ben Bella. Ben Bella participava de seu último ato público. Seria deposto 72 horas depois. Porque foi entre essas 2 partidas que o ministro de defesa do próprio Ben Bella concretizou um golpe que ele já vinha armando, que depois o governo do nosso presidente boleiro, após apenas 2 anos no poder. Alguns historiadores acreditam que o frisson com a chegada do Pelé acabou causando uma comoção, e aí os golpistas viram a oportunidade perfeita para derrubar o presidente em exercício. Os argelinos davam-se por satisfeitos. Tinham visto Pelé e evitado uma goleada. Mas aí, pesquisando sobre esse tema, eu tive uma surpresa, que na verdade não devia me surpreender em nada. A descoberta de que o primeiro país a ter um presidente jogador de futebol não foi nem a Libéria, nem a Argélia, foi o Brasil. Essa é a nossa. Existem histórias sobre presidentes do Brasil que se envolveram com futebol. Fernando Collor de Mello, por exemplo, teve uma breve passagem pela presidência do CSA, um dos maiores clubes de Alagoas, que estava sempre envolvido com a família dele e com a de outros políticos. E muita gente no Rio Grande do Sul fala até hoje do chute forte de João Goulart, da base do Internacional. Mas o Goulart acabou não se profissionalizando. Mas o primeiro mesmo, não foi um cara famoso. E nem depois de ocupar a presidência, ele ficou famoso. E o mais curioso desse esquecimento desse cara é que a presidência dele começa depois de um dos momentos mais famosos da história do Brasil. Todo mundo lembra como Getúlio Vargas deixou a presidência em 1954. 1955 acabou sendo um ano muito doido na política do Brasil e tudo começa com esse amigo aí. João Fernandes Campos Café Filho era um político do Rio Grande do Norte que tinha sido eleito vice-presidente. Pois é, naquela época as eleições eram separadas, você votava para presidente e para vice-presidente. Quando o Vargas decidiu sair da vida para entrar na história, a presidência caiu no colo do Café Filho. Esse é o Jornal do Brasil do dia 25 de agosto de 54, um dia depois do suicídio do Getúlio. Era a primeira vez que muitos brasileiros viam o rosto do que seria o novo presidente da República. O Jornal do Brasil fez uma biografia do presidente que tinha acabado de ser empossado. Ele cita a sua passagem na imprensa do Rio Grande do Norte e de Recife e o começo na carreira como funcionário público, mas omite um detalhe muito importante da vida do Café. Boa noite, André. Mais uma vez,
Essa voz aí é do Ribamar Cavalcante, um pesquisador, ex-jogador de futebol do Rio Grande do Norte, que é conhecido como uma enciclopédia do futebol do estado. Foi para ele que eu fui correr quando eu descobri essa história. Com todo respeito aos dirigentes das décadas passadas, eles não tinham aquele cuidado, aquele zelo em preservar a história, né? Por exemplo, hoje, para você fazer uma matéria, falar sobre o ex-goleiro do Alecrim, que foi presidente da República, hoje você encontra essas dificuldades. O Ribamar confirmou que o Café tinha sido jogador de futebol. Mas se até esse cara tem dificuldade de achar essas informações, que chance que eu tinha, né? Eu demorei muito para conseguir botar as mãos nesse livro. Do Sindicato ao Catete, Memórias Políticas e Confissões Humanas. A autobiografia do presidente Café Filho. Foi um inferno de conseguir. Primeiro eu comprei o livro errado, veio a parte 2 e eu precisava da parte 1. Depois eu encomendei de novo, mas a encomenda se perdeu no caminho. Depois eu comprei por uma terceira vez, e aí veio a parte 2 com a capa da parte 1 colada. Também não me ajudava em nada. E aí na quarta tentativa eu consegui. Aqui a história começa a ficar um pouco mais clara. Eu próprio tentei algumas vezes iniciar-me no futebol, assumindo em campo posições de defesa do meu time, contra os arremessos das bolas dos competidores. Nunca tive sorte absoluta, mas apenas relativa, por assim dizer, compensadora dos meus fracassos. O arqueiro que certa vez me substituiu deixou que os adversários fizessem 12 gols contra o nosso time, enquanto eu deixara a bola passar nas traves apenas 10 vezes. A mentalidade de um líder. Pra gente começar a desenhar essa história, é importante fazer um pequeno panorama do futebol do Rio Grande do Norte no começo do século passado. Todos os clubes grandes de Natal foram fundados no mesmo ano, 1915. O primeiro deles é o ABC, maior campeão estadual do Rio Grande do Norte, que tem o seu nome derivado de um pacto diplomático entre Argentina, Brasil e Chile. ABC. Alguns dias depois surgiu o América, que ao invés de homenagear 3 países, homenageava logo o continente inteiro. E o último deles foi o Alecrim, que apesar de ser muito tradicional, acabou não ficando tão famoso quanto os 2 primeiros. Fala, professor, tudo certo? Essa outra voz aí é do professor José Renato Sátiro. Ele escreveu vários livros sobre futebol, pesquisa histórias também, e também me ajudou na construção desse roteiro. Ele tinha um envolvimento porque o bairro do Alecrim é um bairro que até hoje tem, um bairro muito popular. Então era meio atividade social, né? Algumas fontes, inclusive o site da Federação de Futebol Potiguar, dizem que o Café foi um dos fundadores do Alecrim, mas eu não consegui confirmar essa informação. Nem com os pesquisadores, nem com as fontes, nem na biografia dele. Confirmado mesmo, só tem um jogo. Um amistoso contra o time da Escola dos Aprendizes Artífices do Estado do Rio Grande do Norte, que foi a partida dessa incrível goleada que o Café Filho citou. Depois disso, o Alecrim acabou paralisando as suas atividades e só voltou ativa em 1923. Tem uma passagem nesse livro que envolve futebol também, na condição de dirigente, mas ela é bem interessante. O Café lembra, com frustração, de um amistoso que ele organizou quando morava no Recife. Acabou sendo o primeiro jogo interestadual entre um time do Rio Grande do Norte e um time de Pernambuco. Era Santa Cruz contra ABC. Segundo ele, o pai, que não curtia esse papo de futebol, ficou bravo e proibiu ele de assistir o jogo que ele mesmo tinha organizado. Nas palavras do Café, uma derrota imposta por uma prepotência que se explicaria apenas por preconceito. E a presidência do Café? Foi muito parecida com a carreira de goleiro dele. Curta, inesperada e que ninguém lembra muito. Depois de herdar esse mandato do Vargas, ele basicamente segurou firme e tentou segurar a inflação, enquanto esperava pelas próximas eleições. O vencedor dessas eleições foi um mineiro chamado Juscelino Kubitschek, que o povo gostava, mas os militares não muito. Quando o Café pediu licença do governo para tratar de um problema cardíaco, os militares viram uma oportunidade. Pela linha sucessória, quem assumiu foi o presidente da Câmara, um cara chamado Carlos Luz. Logo depois de assumir, o Luz trocou o comando do Ministério da Guerra e colocou o general Álvaro Fiuza de Castro, um cara que sabidamente não gostava do JK. Percebendo um golpe em curso, o general que foi retirado do ministério, o Henrique Teixeira Lott, decidiu dar um contragolpe antes para garantir que a democracia seguisse sem problemas. O contragolpe foi bem sucedido e o Carlos Luz foi chutado do governo depois de só 3 dias. O Café, que tinha visto essa confusão toda, melhorou subitamente de saúde e tentou reassumir o cargo. Mas aí já era tarde, o Lott achou estranho e preferiu passar o poder para o Nereu Ramos, o presidente do Senado. Com o impeachment do Café oficializado, a transmissão de poder para o Juscelino estava garantida, e ele pôde assumir normalmente em 1955. Pois é, o primeiro presidente e jogador de futebol da história de um país aconteceu no Brasil, e ele se meteu em impeachment e em golpe. 2 tradições da política brasileira. Mas tem outra coisa que o futebol deu ao Café, o amor. Se o Café é o único presidente que foi jogador, a sua esposa, a Jandira Café, é a única primeira-dama da história que foi jogadora de futebol. O João conheceu a Jandira em 1919, quando se aproximou do Centro Esportivo Natalense para criar um time de futebol feminino amador.
E a Jandira era volante desse time. 12 anos depois, eles se casaram e ficaram juntos até o fim da vida do café. Ele morreu em fevereiro de 70, 4 meses antes do Brasil conquistar o tricampeonato. Registro o episódio por ser ele, obviamente, de valor biográfico nessas impressões, e ainda porque daí resultou o elemento de estabilidade e identidade humana da minha vida. Uma vitória duradoura em contraste com as decepcionantes e efêmeras tentativas da minha acidentada paixão pelos esportes. O que ele disse aqui, de um jeito difícil e cerimonioso demais, é que ele teve azar no jogo e sorte no amor. Vamos direto pro terceiro?